Deixa eu só lançar hoje no seu coração 5 sementinhas, posso? É rápido, não vai doer nada. Não vai doer nada. Olha lá, Filipenses. Esta carta eu estou pregando nesses dias, nas nossas comunidades, onde quer que eu tenha pregado, porque eu estou estudando essa carta aos Filipenses, que está muito me edificando. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Posso? Filipenses capítulo 1. Essa carta de Paulo aos Filipenses, essa carta, para mim, é uma das cartas mais lindas do Novo Testamento. Eu gosto muito dessa carta. Porque Paulo escreve essa carta da cadeia, ele estava preso. E ele tem um carinho enorme para aqueles irmãos, porque esta igreja lá em Filipos, na cidade de Filipos, é a primeira igreja no continente europeu, né, que nasceu através da inspiração e ministração do apóstolo São Paulo, quando lembra daquele carcereiro lá de Filipos? Estava preso, o carcereiro, e tudo, se converteu na cadeia, levou Paulo para casa, se converteu toda a família, foram batizados de madrugada. Lembra, estava Lídia, a vendedora de púrpura, também era uma pessoa muito bem sucedida, porque ela vendia panos pintados desta cor púrpura, quadros e tudo. Então era uma artista, né? muito bem sucedida. Então lá nasce a igreja de Jesus. Aí está lá agora a igreja crescendo, quase, eu acho que daqui, né, da fundação até esse momento que Paulo escreve, pelo menos a gente pode contar aí de uns 20 anos, mais ou menos, que Paulo funda a igreja, e agora ele escreve para aqueles irmãos. Agora já tinha uma liderança naquela igreja, pastores, presbíteros, diáconos, tá uma liderança toda ajudando. E aí então Paulo ora por aqueles irmãos, uma oração que eu quero fazer por vocês. Posso fazer essa oração por vocês? Sim ou não? Sim. Muito obrigado. Filipenses 1, verso de número 9. Olha lá, Paulo diz assim: faço esta oração. O que é que ele pede para os irmãos? Que o amor de vocês aumente mais e mais. Primeira coluna da edificação desta igreja. Doutrina dos apóstolos, é o que Paulo está ensinando. Isso chama-se doutrina. Que o amor aumente mais e mais. Segundo, em pleno conhecimento e percepção, quer dizer, discernimento. Segunda coluna, doutrina dos apóstolos. Veja, isto tudo que Paulo está ensinando chama-se doutrina. Doutrina, não é a doutrina dos judeus. É a doutrina dos apóstolos de Jesus. Embora eram judeus convertidos que abandonaram o judaísmo. E agora eram discípulos de Jesus. Então, vai lá. Primeira coluna, o amor aumente. Segundo, em pleno conhecimento e toda percepção. Terceiro, para aprovardes as coisas excelentes. Terceiro. Quarto, para serdes sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. E quinto e último, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. 5 pedidos que Paulo faz para os irmãos de Filipos e que eu hoje ouso diante do Senhor, com muito temor e respeito a vocês, que eu ouso orar e pedir por vocês a mesma coisa que Paulo pediu para aquela igreja. A primeira coisa que ele dizia para os irmãos de Filipos é que o amor de vocês aumente. O que significa isso? Significa que o amor é dinâmico, o amor é crescente. O amor que você ontem recebeu não dá para ser praticado hoje. Hoje tem que ser maior do que o de ontem. A dose de amor que você recebeu ontem foi para ontem. Entendeu, Wilson? Para você cuidar bem do teu amigo ontem.
Agora, quando eu for lá cortar meu cabelo com você, tem que ser uma dose multiplicada, que você vai ver que o meu cabelo aumentou e os problemas aumentaram, você vai ter que cuidar melhor de mim agora, Elson. Azar seu, eu falei para você, que o amor aumente mais e mais. O amor é dinâmico, entendeu? Ele é crescente. Por isso que o mandamento de Efésios 5,18, qual é o mandamento de Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então veja, é mandamento. O Espírito Santo está dando um mandamento para você. Qual é o mandamento para você? Que você seja cheio do... Se você não é cheio do Espírito Santo, você não é um cristão. Desculpe. Se você não é cheio do Espírito Santo, você não é cristão. Porque o mandamento para os cristãos é este: não embriague-se com o vinho, porque vai produzir contenda, divisão, embriaguez. Não se embriague com o vinho. A contenda, a dissolução, a divisão, a ira, a briga, a violência. Não se embriague com vinho. Encha-se do. Porque cheios do Espírito Santo, o que acontece? Você vai começar a falar em salmos, hinos e cânticos espirituais no coração. O que é isso? Vai sair cantando agora? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. É isso para fazer? Não. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de cântico, de alegria, de gozo, de felicidade, de louvor, de gratidão, de adoração a Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, né? Sair falando em língua estranha, cantando os salmos, não é isto. É um estilo de vida agora que expressa a vida do Espírito Santo. E qual é a vida do Espírito Santo? Os homens e mulheres cheios do Espírito Santo são cheios de alegria, de gozo, de amor, de santidade, de justiça, de verdade. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito Santo: paz, amor, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Oh, coisa linda! Amém, meus amados? Ser cheio do Espírito Santo deve ficar falando em língua estranha. Ah, mas e aí, pastor, quem fala língua estranha? Tenha intérprete. Se você não tem intérprete, quando você fala língua estranha, não tem intérprete, cala a boca. A não ser que você fale língua estranha sozinho. Entra no seu quarto, diz Paulo aos Coríntios, entra no seu quarto e fala, porque quem fala língua estranha fala em mistérios com Deus. Ninguém o entende. Só o Espírito Santo sabe. Então, outra coisa. Se falar publicamente, tem que ter intérprete. Porque hoje em dia as pessoas falam publicamente em língua estranha, sabe para quê? Para valorizar a sua vida cristã. Ele está falando em língua estranha, ele deve ser um semideus. Meu Deus do céu, que poderoso que ele é. Ele fala língua dos anjos. Meu Deus, é parecido com os anjos, igualzinho os anjos. Às vezes deve ser anjo mesmo. Às vezes não é anjo bem do reino de Deus, é anjo do capeta mesmo também. Bom, e não é esse, eu não vou entrar nesse assunto. Primeiro passo, seja cheio do Espírito Santo. Primeiro passo, cheio do Espírito Santo. E o amor aumente? Dá um toque na pessoa do seu lado, fala, acorda, carinha, que o amor aumente, o amor tem que aumentar mais e mais. O amor tem que aumentar mais e mais. Não vem não? O amor tem que aumentar mais e mais. A dose de ontem não serve para hoje. Certo, Pasquale? Beleza, meu amigão querido. Segundo, vamos lá. Agora, quer mais que é para fazer? Em pleno conhecimento e toda percepção. O que é isso? É agora, na medida que o Espírito Santo enche você, você se torna uma pessoa sensível. Você tem o discernimento das necessidades uns dos outros.
Você tem discernimento das necessidades da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu pastor. Ah, você esqueceu do seu pastor, né? Ah, gracinha. Do seu pastor, sensível às necessidades, lembrando que o seu pastor também tem dores, tem decepções, tem traições, também se cansa, também tem dificuldades, também tem lutas. Vocês sabiam disso? Ou você pensa que eu sou semideus? Não sou. Por isso, se você ficar longe de mim e não cuida de mim, eu perco. Eu perco. Precisamos sempre uns dos. Então, vamos lá, pessoal. Cheios de amor, temos agora a sensibilidade para nós termos todo o conhecimento de cada situação, conhecimento exato, discernimento moral em toda a classe de situações. É aquela sensibilidade genuína nos relacionamentos, quando você fala aos seus irmãos das suas reais necessidades. Terceira base da oração de Paulo aos irmãos: para então aprovardes as coisas, para aprovardes as coisas. Então, não diz que é para aprovar qualquer coisa, diz que é para aprovar as coisas excelentes, para aprovar aquilo que é o melhor, para aprovar tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Isto praticai, é o capítulo 4, versículo 8, desta mesma carta de Paulo aos Filipenses. Então, aprovar o quê? Aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Porque o amor, quanto mais cheios de amor, mais senso de justiça a gente tem. Mais praticantes da verdade a gente é, pessoal. Entenderam, queridos meus? Mais santos nós nos tornamos, mais puros nos tornamos, mais amáveis nos tornamos. Quer saber qual é a diferença de um homem e de uma mulher que é cheio do Espírito Santo? Se é grosseiro, indelicado, não é cheio do Espírito Santo, não. O Espírito Santo é amor. E a característica dos filhos de Deus é amável. Alguém que é amável. Alguém que tem o seu coração sensível. Grosseria, indelicadeza, é própria de gente vazia do Espírito Santo. E não é o seu caso. Entendeu? Então Paulo diz: encha-se do amor, aumente mais e mais, para que vocês tenham conhecimento e a percepção genuína das necessidades uns dos outros, a fim de que vocês possam aprovar as coisas excelentes. Temos um senso correto de justiça na aprovação das escolhas que você vai fazer. Cuidado com as escolhas que você pode fazer, porque pode ser escolha equivocada. Quarto pedido que ele faz: e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de? Para o dia de? O que é isso, sincero e inculpável? Sincero vem da palavra sincera. Esta palavra vem do latim, do grego, que está relacionada com as máscaras que tanto os gregos quanto os romanos usavam naqueles dias para os teatros que eles representavam. Então, cada artista no teatro usava um tipo de máscara para representar um personagem. Entenderam? Um personagem. Então, eles faziam um personagem que não era eles. Então, a Escritura diz assim, Paulo falando, que vocês sejam sinceros e sem culpa. Duas coisas importantes. Sincera, quer dizer, sem hipocrisia, e não são culpados de nenhum pecado que vocês tenham sido acusados. Sem culpa. Não tem nenhuma culpa. Olha na sua mente.
olha no seu coração, examina sua mente e coração. Vê se há alguma coisa que você não acertou, não confessou, não pediu perdão, não corrigiu. Ofendeu a esposa e não foi capaz de pedir perdão. Ofendeu seu marido e não foi capaz de acertar com ele. Ofendeu seus filhos, não foi capaz de sentar com os filhos e pedir perdão a eles. Foi injusto com seus pais, não foi capaz de sentar com eles e pedir perdão. Confessar. Confessai, pois, vossas culpas uns aos outros, para quê? Para que sareis. Por isso que tem muita gente nas nossas igrejas doente. Sabia? Não é doente do físico, das emoções, da alma. Doente da alma, das emoções. Gente amargurada, queixosa, gente irritada, gente machucada. Sabe por quê? Porque não foi capaz de confessar suas culpas, seus erros, suas transgressões, para acertar, para limpar. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, pessoal querido. Então, é através da confissão que nós ficamos livres de condenação. Confissão e abandono. Então, Paulo estava dizendo, agora, lembre-se, quando vocês são cheios do Espírito Santo, vocês são pessoas que não nutrem culpa, não nutrem ressentimento, amargura de ninguém. Não tem amargura de ninguém. Como bem ontem testemunhou aqui o pastor Osmar, ontem à tarde, já cumprimentei-o por isso, né? Talvez uma hora dessa ele conte para vocês a experiência dele, na sua família. Ele contou que ele teve que confessar, né, a amargura que ficou de um membro da sua família por uma ofensa que esse membro da sua família havia cometido contra ele, e ele foi e acertou, e pediu perdão e acertou. Isso oportunamente você fala, né, Osmar, prefiro que ele conte. Mas foi legítimo, porque há coisas que nós carregamos o resto da nossa vida, cargas enormes de ressentimento, de amargura e de culpa. E sabe, queridos, infelizmente hoje o cristianismo está muito comercial e menos espiritual, e menos vivencial, prático. Então Paulo diz assim, que o amor seja tão pleno na vida de vocês, são cheios deste amor, que vocês sejam pessoas sem amargura, sem culpa e sem ressentimento, porque vocês confessaram, limparam, abrindo o coração. E por último, diz o apóstolo São Paulo, lá no verso de número 11, cheios do fruto de justiça, que são para a glória e louvor de Deus. Cheio do fruto de justiça. O que é isso? É este amor que derramado no seu coração está, ele promove uma vida de justiça, de verdade, de transparência, de santidade e frutífera. A pessoa se interessa pelos outros, quer alcançar os outros, quer abençoar os outros, quer que outros sejam alcançados pela graça de Deus também. Querem abençoar as pessoas, querem levá-las a conhecerem a Deus. Queremos uma igreja que multiplique, como a igreja do Novo Testamento, lá de Atos 2:42 em diante. No verso 46 diz que, na medida em que eles viviam assim, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A igreja multiplicava e crescia. Eu quero que a comunidade da graça multiplique-se em São Paulo e no Brasil. Mas eu quero uma igreja sadia, uma igreja de saúde espiritual, uma igreja que seja capaz de amar, servir, honrar, viver em justiça e em verdade. Uma igreja limpa e santa, onde a graça de Deus se manifesta. Uma igreja que serve, que abençoa. Uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos. Fundamentada no partir do pão. Sempre estou fazendo confusão hoje. Na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Você quer ser parte desta igreja? Fique em pé comigo.